Oi, gente! O assunto de hoje eu acho que interessa a todo mundo que está no processo de alfabetização e que está na educação infantil, vogais e consoantes. Como trabalhar isso com as crianças pequenas, como a gente deve falar, como a gente deve se referir a essas letras e se realmente elas têm a sua importância e se usar somente a memória, só nomear as letras é o mais importante. O que eu devo fazer com elas, né? Eu separo, faço junto, faço separado. Então, o nosso assunto de hoje vai ser vogais e consoantes. Para início de conversa, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, que no processo de alfabetização, que começa muito antes da criança estar na sala de alfabetização, desde quando ela entende que a gente usa letras para escrever, que a representação da escrita é feita por letras, não por desenhos, não por pseudos letras, não por sinais. Neste momento é uma descoberta muito grande. E saber o alfabeto e saber que nós podemos escrever, podemos ler, né, tudo com apenas 26 letras, isso é uma coisa fantástica. E dá esse limite para as crianças, dá esse limite mesmo de 26 letras apenas, isso já dá um pouco de alívio a elas, porque imagina você imaginar que vai cada dia uma e não para disso acontecer. E quando a gente entende que elas são finitas e que elas se organizam para que a gente possa fazer a escrita e a leitura, isso já ajuda bastante a criança a começar a compreender o sistema alfabético de escrita. Isso é o nosso papel como professor, ensinar a criança a finalidade e como esse sistema se organiza. Evidentemente, gente, que no sistema alfabético de escrita nós encontramos, então, precisamos as letras. As letras fazem parte do sistema alfabético, mas as letras por letras somente não fazem ninguém ler e escrever. Se eu aprender só nomear as letras, só dar nome às letras, tá? Eu também, isso não vai garantir que eu vou ser alfabetizado. Então, existem muitas habilidades, muitos objetivos para ser alcançado com a consoante, com o alfabeto em si. E necessariamente a gente precisa pensar em atividades que desenvolva esses objetivos, não apenas nomear, tá? Então, quando a gente começa lá na educação infantil, as crianças terem acesso e manuseio do uso das letras, geralmente os professores da educação infantil se detêm nas vogais. Geralmente, não estou dizendo aqui todos, geralmente. Ele até apresenta letras, mas ele se detém muito. A preocupação dele maior é entregar aquelas crianças para o primeiro ano, pelo menos sabendo as vogais, né? Por quê? Porque a base, a vogal, ela faz base de todas as palavras, da formação de sílaba, então ela está presente em tudo. Então eu não preciso saber as vogais. É errado? Não, longe disso. Tá tudo bem, não tem nada de errado. Só que a gente tem que ampliar um pouco mais esse conhecimento das crianças, deixar com que as crianças experimentem, deixar com que as crianças descubram, deixar com que elas se envolvam com isso. Claro que tudo dentro de uma proposta sistemática de ensino, nada aleatório. Hoje vamos deixar eles à vontade de manusear caixas de letras. Beleza, gente? Tá, isso é uma atividade interessante, mas fazer só isso, sem propor uma atividade, sem propor atividades que façam refletir sobre aquilo, os objetos que eles estão ali manuseando, acaba sendo
né, em vão, né? Acaba perdendo a finalidade. Então, pensando em alfabeto, pensando em vogais e consoantes, nós sabemos que o alfabeto completo temos 26 letras e que das 26 letras nós temos 5 vogais. Nossa, Flávia, 5 vogais, mas nós temos 12 fonemas com essas 5 vogais. Ué, como assim? Sim, gente, vogal, né? Ela é sonora, então o som a gente fala fonema, a letra a gente fala grafema. Então ela tem 5 grafemas, nós temos 5 grafemas que são vogais. Aí tem questão de vogal, semivogal, não vamos entrar na questão do mérito da língua portuguesa, mas vamos falar em vogais? 5 vogais, nós estamos ensinando as crianças a ler, né? Então são 5 vogais, só que das 5 vogais eu emito 12 fonemas, só com essas 5 vogais. Só com essas 5 vogais eu emito 12 fonemas. Então, por exemplo, o A de bala, né? E o E de selo, E de café. O I, gente, eu não achei o I aqui, tá? Perdão. O I de livro, então aqui nós já temos mais o de ovo e o O de mola e o U. Então observa que já passou de 5 aqui, tá? Aí nós temos o AN de rã, o EN de sem, o IN de sim, o ON de som e o U de fundo, que também é vogal, que emite som nasal. Mas a gente precisa ensinar isso tudo para as crianças. Não estou dizendo que você tem que fazer isso tudo, ensinar 12 fonemas, mas você precisa não deixar isso de ser percebido. Então, quando eu falo e E, eu estou falando do mesmo grafema, tá? E E, do mesmo. Quando eu falo O e O, eu estou falando do mesmo. Então, isso tudo é muito importante, você variar na questão das palavras e dos sons desses fonemas, ou dessas vogais, tá bom? Então, quando a gente pensa em alfabeto, a gente pensa que a vogal está no alfabeto, beleza? Então, a criança precisa perceber que a vogal não é mais letras separadas, elas saíram do alfabeto. Então, uma das sugestões que eu dou a vocês, e que eu faço muito, é destacar as vogais na construção do alfabeto. As vogais serem diferenciadas na questão de cor, né? E tudo isso. E na questão da sonoridade, né? A questão de variar essa sonoridade aí. Então, sabendo que as vogais estão dentro do alfabeto, já ajuda bastante. E uma outra questão que aí eu vou falar de mim, da minha prática, quando eu comecei lá nos anos 90, na alfabetização, eu simplesmente tratava as vogais como personagens, né? Dava nome às vogais, chamava de amiguinho, chamava de, sabe? Dava esses nomes fantasiosos. E aí eu fui evoluindo nos meus estudos, fui aprendendo mais, fui estudando e confrontando a minha prática. E aí eu entendi que as crianças pequenas e bem pequenas, elas têm capacidade de nomear as vogais e dar nome de vogais. E não precisamos fantasiar isso para elas. Então, vogais e consoantes, elas podem aprender como amiguinho e ajudante. Então, se ela aprende amiguinho e ajudante, ela vai aprender que isso é vogal e consoante. Ou seja, não há necessidade da gente criar um conto de fada para ensinar as letras reais para as crianças. Então, parte do princípio que elas pensam e que elas precisam refletir sobre o sistema alfabético. E aí, no sistema alfabético de escrita, é vogal e consoante. Quando eu falo em sílaba, eu falo em sílaba, não falo em pedacinho.
Então, quando eu formo uma sílaba, eu preciso de uma vogal, eu preciso de uma consoante e de uma vogal. Então, se eu já desde então dou esses nomes reais para as crianças, fica mais fácil dela entender que a palavra se divide em pedaços, né, em partes, que é chamado de sílaba, e que a sílaba é composta de consoante e vogal. Aí você pode falar assim, nossa, Flávia, tão seco isso. Não, não é não. Eles entendem e nomeiam e falam. E aí você está com atividades, trabalhando consciência fonológica, você tem que trabalhar consciência silábica, você tem que trabalhar a literação, você tem que trabalhar a rima, você tem que trabalhar consciência fonêmica. Então você não pode ficar trazendo uma certa ilusão de uma coisa que não é real. Mas lá na frente eles vão aprender. Opa, comece com você. Comece com você. Então eu estou falando de uma prática que eu tinha e com os meus estudos, com tudo que eu continuei a estudar sobre o assunto, eliminei da minha rotina. Então, para as crianças é o alfabeto, que é composto de consoante e vogal. Isto para eles é importante. Eu dei para vocês aqui 12 fonemas das vogais, não é para você passar os 12 fonemas da vogal. Agora, a vogal tem 12 sons, não tem necessidade disso. Mas eles perceberem essa diferença entre e, entre o e o, entre in, isso também é importante, então, porque eles também têm essa dúvida na hora de construir lá a sua escrita. Mas basicamente, para iniciar, é consoante e vogal, diferenciando uma da outra. Então nós temos aí as vogais, que são sonoras e fazem parte da construção das sílabas, e que é muito importante as crianças não somente nomear tá? Mas também emitir os sons delas, que é mais fácil no caso. A partir dali, eu tô tirando dentro desse mundo, desse universo finito que é o alfabeto. E aí eu posso trabalhar concomitantemente a consoante e a vogal. Tá, Flávia, mas eu posso ensinar as vogais e depois trabalhar as consoantes e vogais? Evidente que sim. Mas presta atenção, uma outra prática que eu tinha e que também evoluindo, a gente percebe que a gente vai trocando e vai percebendo que não tem necessidade de trabalhar uma vogal por dia ou por semana, como eu já vi colegas fazendo. Não tem necessidade. Você pode trabalhar 5 vogais juntas. Você pode trabalhar com atividades diversificadas, bastante diversificadas, com o uso das 5 vogais, porque ele tem que confrontar. Por que eu falo de trabalhar consoante e vogal juntos? Porque ele só vai diferenciar o que é consoante e o que é vogal se ele tiver a consoante no meio das vogais. Se tiver só vogal, mas eu quero agora ensiná-lo, que eu quero que ele saiba qual que é o A, qual que é o E, qual é o I. Beleza, pode fazer as 5 de uma vez. Ele só vai descobrir qual que é o A, o E, o I, o O. Ele só vai conseguir identificar se tiver outras letras, outras vogais juntas. Então começa com as 5 vogais juntas, tá? Com atividade diversificada, variando bastante, até que eles consigam identificar, escrever, né, colocar o traçado ali no papel e identificar palavras que começam com aquelas vogais, beleza. Seja em rótulo, seja em revista, recortado, colado, conforme você quiser. Mas não trabalhe 1 a 1, trabalhe 5 de uma vez. E aí que eu falo que o alfabeto é importante. Para diferenciar vogal e consoante, eu preciso que as vogais estejam no alfabeto. Então, para eu trabalhar consoante e vogal, quantas consoantes tem essa palavra? Quantas vogais tem essa palavra? Ele precisa confrontar vogal e consoante, né? Vão pintar de vermelho as consoantes, vão pintar de amarelo as vogais, né? Aquela atividade que você completa com as vogais, tá lá a peteca e tem as consoantes e falta as vogais para ele completar. Peteca, primeiro pedaço, pé,
Eu já tenho o P. Qual é a vogal que está faltando? Pé. Aí tem que falar o E. Então você vai fazendo atividades bastante diversificadas, né? Para que eles possam confrontar na questão da consoante e vogal. E como que eu sei? Eu vou precisar ficar isso até o final do ano? Não, gente. À medida que você vai avançando, você vai sempre falar em consoante e vogal. O que eu percebo, o que eu vivia, é que eu passava muito tempo fazendo a mesma coisa. E depois, ao longo do ano, eu estava sempre trabalhando consoante e vogal, voltando, formando, porque elas estão presentes nas sílabas, nas palavras. Isso tudo vai ser envolvido ao longo do processo. É claro que a gente tem que ter um cuidado, não atropelar, mas também não pode ser em dose homeopática. Então, voltando lá para a educação infantil, eu sugiro a vocês, professores de educação infantil, que por acaso estiver aqui nesse vídeo, que vocês apresentem o alfabeto, construam o alfabeto com os alunos de vocês, exponham o alfabeto, façam lista com o nome dos alunos, que ali tem as letras que você vai precisar trabalhar, destaque as letras dos seus alunos. Depois classifique as vogais do nome dos alunos de vocês, né? Saia de um contexto, não saia do nada, né? Hoje a letra J, tá, mas não são do nada, assim, fica dando uma letra, o alfabeto tá lá faltando letra, a professora vai completando o alfabeto à medida que ela vai dando. Não faça assim, deixa as crianças perceberem. Você quer trabalhar o J, não tem problema nenhum, mas ele tem que sair dentro de um contexto, você tem que usar alguma coisa real para ser usado. Nem que seja o nome de alguém, nem que seja um texto, uma música, uma historinha, seja qualquer coisa que seja real. E ali você vai trabalhando essa questão de letras, de consoante, de vogal. Não fique até o final do ano para entregar a letra X, Z. Não, apresente tudo, trabalhe devagar, sistematicamente, vai e volta, mas dentro de um contexto, nunca isolado. A criança precisa perceber que está contextualizado isso, tá bom? Bom, é isso, gente. O assunto de hoje foi vogais e consoantes no início do ano da alfabetização. Eu espero que tenha ajudado vocês, e se você achou legal, curte e compartilhe. Ah, e mais uma coisa, comente aqui neste vídeo, no Instagram, no canal no YouTube, o que você está achando, o que você está gostando, e me dê mais sugestões de assunto. Eu vou esperar você, tá bom? Até o próximo vídeo, a gente se vê.